Você entende o Pentecostes apenas como um evento histórico ou como um movimento que ainda impacta a igreja até os dias atuais? Estamos buscando o Espírito Santo apenas para sentir a presença dele dentro de um culto, como um movimento, como um mover, ou para sermos capacitados para cumprir a missão que ele designou à sua igreja? Se a evidência é o falar em línguas, será que temos buscado o fruto do Espírito Santo que confirma a nossa maturidade espiritual? São assuntos como esse que nós vamos estudar na nossa primeira aula do terceiro trimestre de 2025. Isso mesmo, estamos começando o nosso terceiro trimestre, que está uma bênção, falando sobre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esse trimestre que está sendo comentado aí pelo pastor José Gonçalves, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com esse homem de Deus. Ele tem uma bagagem muito grande na área teológica e eu tenho certeza que vamos aprender muito. E a nossa primeira aula está com o tema A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Vamos estudar o livro de Atos, inclusive eu fiz um resumo aí, um panorama de como vai ser cada aula, quem é o autor, dando uma introdução para que você possa entender, um videozinho curto de uns 10 minutos, vale a pena você assistir, vai estar aqui na nossa descrição, é só você clicar no link e você ir até o nosso vídeo e acompanhar. Tenho certeza que você vai aprender muito com cada lição desse trimestre. E eu sou o pastor Renato Bromochenkel, esse é o nosso canal, seja muito bem-vindo por aqui e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa de Deus para aprender junto, tá bom? Mas não se esquece de fazer uma coisa, dar aquele joinha, fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque a sua participação aqui é muito importante. É muito importante que você deixe um comentário, copie o link, manda para mais alguém, porque quanto mais engajamento, quanto mais participação você dá ao nosso vídeo, maior é o nosso alcance a outras pessoas, que a gente consegue falar com mais pessoas que precisam aprender os nossos estudos semanais que são postados aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que você tem sido edificado para a glória do nome do Senhor, tá bom? Então não esquece, toda semana a gente está postando aqui a aula de Escola Bíblica Dominical dos adultos, da classe dos adultos. Eu tenho certeza. E se você é novo por aqui, vale a pena você ver aí as nossas playlists da Escola Bíblica Dominical. De cada trimestre vai ficando tudo organizado lá, as playlists, para que você possa entrar, acessar, rever conteúdos que às vezes vai reforçar a matéria atual que você está estudando. Então é muito bom que você dê uma caminhada pelo nosso canal, tá bom? Então vamos à introdução da nossa revista. Nesse trimestre, nós iremos estudar a igreja em Jerusalém conforme ela é apresentada no livro de Atos. Dentre muitos tópicos e assuntos que nós vamos estudar por aqui, nós veremos como foi que essa igreja se formou, como é que foi o início da igreja, sua formação, a sua base, né, como ela vivia nos primeiros dias, nos primeiros tempos dos apóstolos e como foi que ela conseguiu expandir o evangelho para fora de Jerusalém, da Judéia e de toda a Samaria. E nesta primeira lição, nós iremos analisar como a igreja nasceu. Como a igreja veio de Jerusalém para o mundo, uma igreja pentecostal, uma igreja revestida do poder do alto, né? Do poder do Espírito Santo. E o nosso comentarista, como eu disse a princípio, é o pastor José Gonçalves. Ele é líder da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca. Ele também é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras que são editadas e publicadas aí pela própria CPAD, é membro da Comissão de Apologética da CGADB, então ele tem um currículo muito respeitado, um grande escritor, um grande exegeta e intérprete das Escrituras. Eu particularmente gosto muito, né, da forma dele de escrever, de aplicar os textos, de trabalhar o texto, principalmente na sua forma expositiva. Então tenho certeza que ele tem muito a contribuir conosco nesse trimestre. Será uma jornada maravilhosa de 13 aulas, onde nós estaremos nos aprofundando para a honra e glória do nome do Senhor. Então, pela ordem, vamos mergulhar na nossa lição desse domingo, para que a gente possa compreender o tema A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O dia de Pentecostes marca o início, o nascimento da igreja cristã. Para algumas pessoas, para alguns teólogos, eles acreditam que a igreja nasceu no Antigo Testamento. Eles consideram que ali já estava o nascimento ou o surgimento da igreja, consideram Israel também como uma igreja. Outros acreditam que o nascimento da igreja se deu com a chamada dos discípulos. Quando Jesus chamou os apóstolos, ali já estava o nascimento da igreja. Mas eu prefiro a visão teológica que acredita que a igreja ela começou no dia de Pentecostes. Ali ela dá o início, é o dia do seu nascimento. Inclusive defendida pelo próprio pastor
José Gonçalves, a igreja ela nasce no dia de Pentecostes. Veja que o próprio Jesus, ele vai dizer que ele edificaria, né? Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então, ele não diz que a igreja já estava edificada, mas ele diz que a igreja seria edificada. E quando você olha também para a própria palavra dia de Pentecostes, ela significa festa das semanas ou festa da colheita. Então foi no dia de Pentecostes, foi um dia estabelecido pelo próprio Senhor, que os discípulos ficassem reunidos em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos pelo Espírito Santo. Então veja que aqui já está uma própria ordenança de Jesus, os discípulos obedecendo essa ordenança foram revestidos de poder. Então a partir daquele momento estava sendo apresentada a primícia, né, os primeiros frutos da igreja do Senhor, do trabalho que Jesus efetuou. Lógico que eu acredito que todo o ministério de Jesus, todas as profecias do Antigo Testamento faz parte desse projeto. Na plenitude dos tempos, a igreja se manifestou. Lógico que havia todo um projeto, profecias ditas acerca da igreja no Antigo Testamento, né, que a igreja seria eleita, que a igreja seria escolhida, que a igreja seria fundada. Então há várias profecias. E quando chega no início do ministério de Jesus, Jesus começa o processo do trabalho, chamando os discípulos, capacitando, treinando. Quando chega o dia de Pentecostes, ali está a consumação da igreja. A palavra Pentecostes, ela significa 50 dias após a Páscoa. Ou seja, 50 dias após o momento em que Jesus tinha morrido e ressuscitado, então estavam os discípulos reunidos em Jerusalém e eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Veja que no contexto do Antigo Pacto, conforme a lei de Deuteronômio, destaca que durante essa festa o povo de Deus devia apresentar ofertas voluntárias, expressar alegria e demonstrar muita gratidão. Era esse o contexto dessa festa chamada festa de Pentecostes. Só que no contexto do Novo Pacto, foi esse dia que Deus escolheu para derramar o Espírito Santo. Neste evento, Deus pôs o Espírito nos discípulos reunidos em Jerusalém, cumprindo a promessa que havia sido feita por Jesus. E Pentecostes, então, dá início a uma era do Espírito, capacitando os crentes para adorar a Deus em espírito e em verdade e testemunhar de Cristo com ousadia até os confins da terra. Então, nessa lição, nós iremos estudar a natureza, o propósito e as características do Pentecostes bíblico, compreendendo como esse evento marca a história da igreja e continua sendo essencial para a vida cristã até os dias de hoje. Então vamos ao nosso primeiro ponto, a natureza do Pentecostes bíblico. É bom lembrar que a natureza do Pentecostes bíblico, ela começa com o primeiro tópico dizendo que é de natureza divina, ou seja, o Pentecostes foi um ato soberano de Deus, planejado, profetizado e cumprido com poder, marcando o nascimento da igreja. Então não foi os próprios apóstolos que quiseram planejar, que quiseram fazer, que fizeram acontecer, não. O Pentecostes estava na agenda de Deus. Jesus foi quem prometeu aos seus discípulos, dizendo, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Pentecostes, narrado em Atos 2, ele não é resultado das expectativas humanas, embora houvesse expectativa ali, porque eles estavam aguardando o momento em que o Espírito Santo viria sobre ele, a profecia seria cumprida, mas ele não é o resultado disso. Ele também não é resultado de manipulações religiosas, onde a religião manipulou para que aquele evento pudesse acontecer. Ao contrário, conforme destaca Lucas em Atos capítulo 2, verso 2, diz que de repente veio do céu. Então veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa. Então veja que este evento ele acontece de repente, não estava programado pelos discípulos, não foi eles que programaram, Jesus não falou a hora, o momento, diz, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí eles obedeceram a palavra, ficaram em Jerusalém e de repente, e aí diz o texto, de repente veio do céu, ou seja, dos céus, os céus é que está na programação, os céus é que estava agendando e fazendo acontecer aquele evento. Então veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda aquela casa. Então veja que esse vento veemente simboliza a ação do Espírito Santo. Mas vale a pena observar aqui que não era apenas som, era também uma visão, pois o texto diz que foram vistas por eles.
línguas repartidas como de fogo, e se pousaram sobre cada um deles. Tanto eles ouviram o som, como eles viram línguas, foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo. A linguagem que Lucas está usando aqui é claramente uma linguagem teofânica, ou seja, ele está descrevendo as manifestações visíveis e audíveis da presença divina. E aí você me pergunta, o que é teofania? Teofania é uma manifestação visível do próprio Deus conforme era manifestado no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, que a palavra teofania, ela tem origem de combinação de duas palavras gregas. A palavra theos, que significa Deus, e a palavra phainein, que significa mostrar ou manifestar. Portanto, literalmente a palavra teofania significa manifestação de Deus. No Antigo Testamento, essas teofanias eram manifestações perceptíveis de Deus, como por exemplo lá no Sinai, em Êxodo capítulo 19, a Bíblia diz que Moisés viu aquela coluna, fumaça, descendo sobre o monte, e todos ficaram aterrorizados porque viram a manifestação de Deus naquele lugar. A gente vai ver, por exemplo, o fogo na sarça ardente, quando ali aquela sarça não se consumia. Então ali havia uma manifestação também visível de Deus. A gente vai ver, por exemplo, naquela nuvem que descia sobre o tabernáculo, o fogo que desceu sobre o altar de Elias. Então, constantemente havia manifestações teofânicas de Deus. Portanto, assim como no Sinai, onde Deus se revelou com trovões e fogo ao entregar a lei, agora no Pentecostes não estava sendo diferente. Ele também estava se revelando com vento e fogo para derramar o seu espírito, que é o cumprimento da lei em nossos corações. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 4, que diz que a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quem é que estava colocando essa lei em nossos corações, colocando a palavra em nossos corações? Ela vem por meio do Espírito Santo. Então, a natureza do Pentecostes bíblico é de natureza divina. Ainda no primeiro ponto, nós vamos ao nosso segundo tópico, que fala sobre um evento paralelo ao Sinai. Há uma ligação entre o Monte Sinai e o Pentecostes. E você vai perceber que não é só uma ligação simbólica, há algo muito profundo aqui. Veja que no Sinai, Deus ele entregou a lei escrita em tábuas de pedra a Moisés, conforme Deuteronômio capítulo 9, verso de número 10. Ali estava se firmando ou começando o início de uma aliança antiga, a aliança da lei que Deus tinha com a nação israelita. Porém, mais tarde, Jeremias, o profeta, ele vai anunciar que havia uma nova aliança que seria firmada. Ele diz que essa lei, ela não seria mais escrita de forma externa, mas ela seria escrita no coração. Veja o que Jeremias disse no capítulo 31, verso 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Veja então que o profeta está dizendo que Deus iria escrever na mente e no coração a lei que ele haveria de trazer, a aliança que ele teria com o seu povo. No Pentecostes, essa profecia começou a acontecer. Porém, algo semelhante aconteceu aqui no dia de Pentecostes, mas porém muito mais profundo. Não como se deu com Moisés. Olha que a situação que se deu com Moisés foi algo muito profundo. Deus escrever nas tábuas e dar a lei para ele, para que ele trouxesse para Israel, foi algo muito tremendo. Mas agora Deus começa a escrever não em pedra, mas nos corações de cada crente. Olha o que Paulo escreveu na segunda carta de Corinto, capítulo 3, verso de número 3. Vós sois carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Então é no coração que agora o Espírito Santo estava escrevendo as leis de Deus, cravando em nosso coração, não como aconteceu no Sinai, mas agora diferente, um evento paralelo ao que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Então no Sinai, Deus estava formando uma nação física. No Pentecostes, Deus estava formando a igreja, o novo povo espiritual, que não é definido por etnia, mas por quem tem o Espírito Santo de Deus. Então hoje, o que nos torna membro desse corpo, o que nos coloca no corpo de Cristo, é ser cheio do Espírito Santo, ter a marca do Espírito Santo. Você, para participar de uma instituição, de uma igreja
humanamente falando, de uma organização, você precisa se filiar a ela. Um dos meios é o batismo nas águas, você se batiza ou você é recebido por meio de carta. Mas quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos inseridos por meio do Espírito Santo. Quando nós somos mergulhados no Espírito de Deus. Mas vamos ainda porque, ainda no primeiro ponto, nós temos o terceiro tópico, falando que este evento de Pentecostes, ele é centrado em Cristo e nos tempos finais. Veja que no discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, ele mostra que o Pentecostes ele não pode ser entendido você separando da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Ele tem de ser interpretado ou entendido a partir de Cristo como centro. Veja, por exemplo, o que Atos capítulo 2, verso 32 a 33 diz. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, derramou isso que vós agora vedes e ouvides. Ou seja, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, é fruto do que Jesus está derramando, do que Jesus está fazendo. É Ele que está fazendo isso aqui acontecer. É isso que Pedro está dizendo. Então, o Pentecostes, ele é, portanto, cristocêntrico. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, verso de número 11, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 5. Ou seja, o Espírito ele é enviado por ele como sinal de sua exaltação e confirmação do seu senhorio. Veja também que o Espírito foi dado depois que Cristo foi glorificado. João capítulo 7, verso de número 39. Como um selo de que ele está agora entronizado à direita do Pai, à destra do Pai. É isso que Pedro está pregando para aquela multidão. Ou seja, sem cruz e sem a ressurreição, o Pentecostes não teria, ou não aconteceria, não faria sentido, não teria como ele ter acontecido. Além disso, Pedro cita a profecia do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, quando ele diz que o que estava acontecendo ali era o cumprimento do que foi profetizado para os últimos dias. E ele acrescenta um detalhe importante. Ele introduz dizendo, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, conforme Atos capítulo 2, verso de número 17. Ou seja, o Pentecostes ele está inaugurando os últimos dias. É a era escatológica que havia sido profetizada pelos antigos e agora estava acontecendo no derramamento do Espírito Santo, o tempo final da história. O início da missão da igreja rumo à consumação final de todas as coisas, em que Deus está chamando todos ao arrependimento antes da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ao nosso segundo ponto para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a igreja no dia de Pentecostes. E eu poderia dizer que esse segundo ponto aqui eu poderia fazer uma pergunta com ele. Qual o propósito do Pentecostes bíblico? Primeiro tópico, promover a verdadeira adoração. Esse é um dos objetivos, é um dos propósitos do Pentecostes bíblico. É promover a adoração. Imagine a cena de Atos 2. O Espírito Santo desceu e os discípulos começaram a falar em outras línguas. O que foi que as pessoas ouviram ali? Gritos sem sentidos? Confusão? Não foi isso que eles ouviram. Eles compreenderam. Veja o que a Bíblia diz. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E a palavra grandezas de Deus aqui usada por Lucas, ela tem um significado muito profundo no grego. Ela no grego é megaleia, né? Ela se refere a atos poderosos de Deus, ou seja, sua majestade, obras redentoras ou maravilhas e glórias. Ou seja, a primeira reação da igreja cheia do Espírito Santo foi adorar ao nome do Senhor, foi falar das grandezas de Deus. Então, um dos propósitos do Pentecostes bíblico é promover a adoração bíblica. E esse padrão aqui de exaltação, de adoração a Deus, ele acontece, ele se repete no livro de Atos. Em Atos capítulo 10, verso de número 46, quando os gentios recebem o Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Portanto, o Pentecostes, ele não é para exaltar o homem, o pregador, a denominação ou a emoção, mas para exaltar a Deus. É o nome do Senhor que precisa ser glorificado através do mover do Pentecostes, através do mover do Espírito Santo em nossas vidas e na vida da igreja. A primeira marca de um crente cheio do Espírito Santo é a adoração verdadeira, profunda e dirigida ao Senhor.
E Paulo ensina justamente sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 17, quando ele diz assim: porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, Paulo está dizendo que quem ora em línguas, ora diretamente dando graças ao nome do Senhor. Ele glorifica o nome do Senhor, ele fala das grandezas do Senhor. Então isso mostra que o dom de línguas, como expressão da plenitude do Espírito, aprofunda a vida do crente na adoração. Ele se aprofunda na adoração a Deus. Então é isso que nós entendemos de uma das características, um dos propósitos do Pentecostes, que é a adoração, adorar a Deus. Dando continuidade aqui ainda ao nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre o nosso segundo tópico, que é sobre poder para testemunhar. Ou seja, qual o propósito do Pentecostes? É ter poder para testemunhar. Um dos principais propósitos do Pentecostes foi dar poder à igreja para cumprir a sua missão. Poder para que a igreja pudesse ter cumprimento e execução daquilo que Deus havia lhe confiado, que era a pregação do evangelho, testemunhar das obras de Cristo. Então, antes de subir ao céu, Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, verso de número 49. Em Atos capítulo 1, verso de número 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. A palavra grega usada aqui por poder é a palavra dinamis, que é a mesma palavra que temos origem, né? Que dá origem à palavra dinamite. Ou seja, o Pentecostes explodiu a igreja para fora das quatro paredes, para que ela pudesse se mover para o mundo, para que ela pudesse pregar para toda Jerusalém. Naquele momento, a oração, o movimento deles estavam confinado às quatro paredes quando eles estavam orando dentro do cenáculo. Mas no momento que eles foram revestidos pelo poder, cheios do Pentecostes, eles atraíram a multidão. E a Bíblia diz que cerca de quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Ou seja, explodiu a igreja, numa fala figurada aqui, para que ela pudesse alcançar mais pessoas ainda. Eles não ficaram fechados no cenáculo. Eles foram às praças, às casas, aos povos, pregando a palavra para que outras pessoas também fossem inflamadas pelo poder do Espírito Santo. A missão do Pentecostes não é apenas glorificar a Deus na adoração, mas também glorificá-lo através da evangelização. Não é só verbalmente, é também através de ações, quando a gente começa a evangelizar, indo às praças, às ruas, pregando o evangelho para que ele possa alcançar outras pessoas. Em Atos nós lemos que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Testemunhar aqui vai além de contar apenas as experiências pessoais que a gente tem quando a gente talvez tinha uma vida pregressa, né, uma vida ruim lá fora e agora se converteu a Cristo. Nem todos vão ter essa vida. E aquelas pessoas que nasceram e foram criadas no Evangelho, que não teve nenhum mau testemunho perante a sociedade. Então vai falar o quê? Não tem como ele falar de si. Esse testemunhar aqui é falar de Cristo. Falar que ele morreu e ele ressuscitou. Falar que ele veio a este mundo para efetuar a obra da salvação, para trazer o homem para a reconciliação com Deus. É testemunho da graça, testemunho da salvação de Cristo, não só na nossa vida, mas por toda a humanidade. Ou seja, o fogo que acende a adoração é o mesmo que impulsiona o testemunho. O Pentecostes transformou pescadores e publicanos em evangelistas ousados, portanto, preparados para sofrer, morrer, sempre pregar com intrepidez, levando a palavra àqueles que precisavam da graça. Por exemplo, Pedro, antes de negar a Jesus, cheio de medo, de retaliação, medo de pregar, medo de falar, mas agora ele estava com ousadia diante de milhares de pessoas, anunciando que Cristo havia morrido, mas agora estava ressuscitado. Isso é o que o Espírito faz, ele transforma o medroso numa testemunha poderosa do poder de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao nosso terceiro e último ponto para que a gente possa concluir a nossa lição. Vamos falar sobre as características do Pentecostes bíblico. Começamos aqui pelo primeiro tópico, que tem como título uma experiência específica. O relato de Atos 2 deixa claro que o Pentecostes é uma experiência distinta da salvação.
Não é a mesma coisa que a salvação, é uma experiência distinta. Os discípulos já eram crentes salvos antes do derramamento do Espírito Santo. Vejamos, por exemplo, o que a própria Bíblia fala sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus disse que eles já estavam limpos pela palavra. João capítulo 15, verso de número 3. Quando ele disse, vós estáis limpos pela palavra. Isso antes do Pentecostes. Outra vez, Jesus diz o seguinte, os seus nomes estão escritos nos céus, alegrai por isso. Lucas capítulo 10, verso de número 20. Em terceiro lugar, eles eram obedientes à voz de Cristo, esperando pela promessa do Pai em Atos capítulo 1, verso de número 4, antes de acontecer o Pentecostes. E eles também haviam recebido do Senhor o sopro do Espírito, símbolo de regeneração, em João capítulo 20, verso de número 20. Então isso mostra que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação, não um sinônimo de regeneração. Então o que aconteceu no dia de Pentecostes não foi a regeneração dos discípulos, foi o revestimento de poder. E Pedro explica que Jesus, depois de ser exaltado, derramou o Espírito sobre os crentes. Atos capítulo 2, verso de número 33. E esse derramamento aqui, ele é o cumprimento da profecia de João Batista, quando ele diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A experiência do batismo com o Espírito Santo é uma bênção específica para crentes salvos. Embora possa ocorrer simultaneamente a conversão, conforme está em Atos capítulo 10, verso de número 44 até o 46, mas são duas obras distintas da graça. Primeiro, a regeneração nos torna filho de Deus. Segundo, o batismo no Espírito Santo nos capacita como testemunhas poderosas para que possamos proclamar o Evangelho de Cristo. Vamos ao nosso segundo tópico, falando sobre uma experiência definida e contínua. Vamos observar a sequência. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A Bíblia, ela está deixando claro que falar em línguas aqui foi a evidência física e perceptível de que o Espírito havia sido derramado sobre todos. Não está aqui mostrando uma outra evidência física. A evidência física é de que todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Não foi apenas uma emoção, um sentimento subjetivo. Houve um sinal externo. Eles começaram a falar em outras línguas. E essa evidência, ela se repete em outros momentos também no próprio livro de Atos. Por exemplo, sobre a casa de Cornélio. Em Atos capítulo 10, verso de número 44 a 46, diz assim, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Veja que esse evento também aconteceu sobre os discípulos em Éfeso. Atos capítulo 19, verso de número 6. Falavam em línguas e profetizavam. Veja que neste texto de Atos capítulo 19, verso 6, Paulo impõe as mãos sobre os crentes de Éfeso e eles falam em língua e profetizavam, conforme ali na hora que ele impôs as mãos sobre eles. Em Atos 10, os crentes judeus só acreditaram que os gentios haviam sido batizados porque viram o sinal de línguas estranhas. Então isso comprova o padrão repetido que há no livro de Atos, mostrando que o batismo com o Espírito Santo é definido no tempo. Ele tem um início muito claro quando ele começou. Segundo, ele é visível e audível, tanto envolvendo a visão como também a audição, pois ele tem a manifestação perceptível que estava diante de todos. E ele é disponível continuamente, pois os crentes são cheios do Espírito diversas vezes após Atos capítulo 2. Portanto, querido, o batismo no Espírito Santo não é algo que a pessoa supõe que recebeu. Ele é acompanhado de uma evidência clara, como falar em outras línguas. E essa experiência, ela pode e ela se repete. Não acontece uma única vez na sua vida, um único mover. Isso vai sendo na vida do crente cada vez que ele é renovado, como o próprio Paulo fala, que ele ora em línguas, que ele fala em línguas. Então isso acontece várias vezes, renovando a vida do cristão diversas vezes. Mas vamos finalizando agora com o nosso terceiro tópico, falando sobre as línguas e o amor. Um dos maiores equívocos contemporâneos é confundir o fruto do Espírito com a evidência do batismo com o Espírito Santo.
A gente precisa entender que há uma finalidade, o porquê do batismo e o porquê do fruto. Eu vou mostrar isso para você. Paulo declara, por exemplo, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é derramado na nossa vida para produzir um resultado, para nos capacitar para que haja um resultado na nossa vida. Não apenas uma experiência de mover de culto, de movimento de culto, mas há um propósito pelo qual o Espírito Santo é derramado na nossa vida. O batismo no Espírito Santo nos concede dons, fervor, inspiração, autoridade espiritual, mas o fruto do Espírito, ele produz caráter, ele produz equilíbrio, humildade, semelhança com Cristo. Veja que enquanto o batismo com o Espírito Santo pode ocorrer de forma instantânea, de forma repentina, o fruto do Espírito ele é desenvolvido ao longo da caminhada cristã, por meio da obediência à palavra, da renúncia, da comunhão com Deus e da perseverança constante através da sua palavra, da oração, da prática cotidiana. Então, por isso, uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e ainda ser imatura na fé. Recebeu o batismo, a capacitação ali para começar a fazer a obra, a trabalhar, mas ainda tem a imaturidade. E isso não invalida a sua experiência espiritual, mas revela necessidade urgente de discipulado, de crescimento, de uma santificação progressiva que vai acontecendo a cada dia que a pessoa vai se relacionando com Cristo. O poder sem fruto leva ao ativismo vazio. O fruto sem poder pode resultar em uma vida estagnada espiritualmente, sem fervor, sem paixão espiritual. E a gente precisa ter esse fervor. Mas juntos isso, quando você junta isso, isso é um equilíbrio perfeito entre a capacidade para servir e o caráter para permanecer. Foi isso que aconteceu com a igreja de Corinto. Aqueles crentes eram espirituais no sentido carismático, falavam em línguas, profetizavam, operavam milagres, no entanto, estavam divididos, orgulhosos e espiritualmente imaturos. Viu que tem fundamento que eu estou falando para você? Havia na igreja de Corinto justamente isso. A igreja cheia, fervorosa, mas estava faltando equilíbrio. Por isso que Paulo precisou escrever todo o capítulo 13 de 1 Coríntios para ensiná-los que ainda que eles falassem a língua dos homens, dos anjos, e não tivessem amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. Tudo que eles fizessem, tudo que eles realizassem e operassem, se não tivesse o amor, jamais teria proveito. O fruto do Espírito, querido, ele deve ser cultivado pelo crente que foi batizado no Espírito Santo. Não basta apenas ser pentecostal. É essencial buscar a maturidade e a espiritualidade cristã. Não é só dizer eu sou pentecostal e eu tenho batismo com o Espírito Santo. Não, querido, tem que buscar uma vida de renovação, uma vida de integração à presença de Cristo através do fruto do Espírito, gerando as características, as identidades que mudam o nosso caráter e nos identifica como filho de Deus. Chegamos assim à conclusão da nossa primeira lição desse trimestre. E aqui nós podemos aprender, eu creio que você aprendeu, que o Pentecostes marcou o nascimento da igreja. Você vai poder dizer, olha, o Pentecostes foi o momento que inaugurou a igreja, marcou o início da igreja de Cristo, da igreja cristã. Nós aprendemos aqui também que Jesus foi glorificado, batizou os crentes com o Espírito Santo. E o Espírito Santo inseriu cada membro no corpo de Cristo. Inseriu cada crente para fazer parte do corpo de Cristo. Esse evento mostra que a igreja foi chamada para viver cheia do Espírito e para cumprir a missão com poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, para que assim vocês possam testemunhar Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Tem a evidência do falar em outras línguas, mas é uma experiência distinta. Regeneração é uma coisa e batismo com o Espírito Santo é outra. A finalidade é capacitar o crente para adorar, testemunhar e servir com ousadia, e a promessa do Pentecostes ainda é para hoje, para os nossos dias. Tome posse disso em nome de Jesus. Como igreja pentecostal, nós devemos buscar continuamente o revestimento de poder, querido. Jamais podemos abrir mão, é uma das marcas e características da igreja avivada, da igreja que prega e crê naquilo que prega. Foi assim, sendo uma igreja cheia do Espírito Santo, que Deus nos usou para alcançar não só o Brasil, mas estamos alcançando o mundo para Cristo, para que pessoas possam alcançar a Cristo
cada vez mais por meio da pregação cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Se esta aula edificou você, se você gostou dessa aula, então não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de dar aquele joinha, de fazer a sua inscrição e de ativar o sininho. Compartilhe, deixa um comentário aqui, é muito importante. E até a próxima aula e que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.